Equipe está no local agora ao vivo, repórter Michael Leão enviado, TV Serra Dourada, SBT Goiás. Troca de tiros, Michael, fique à vontade, o programa é teu, agora você pode tocar daí com todas as informações do caso e mostrando, já que você está ao vivo aí com a tua equipe e presenciou há pouco a polícia chegando nessa fazenda, onde houve a informação de troca de tiros intensa. O criminoso Wanderson já foi pego ou continua depois dessa troca de tiros foragido? Michael Leão, bom dia. Oi, Dudu, bom dia pra você, pra todo mundo ligado no Primeiro Impacto. Ele ainda continua foragido. Dudu, a polícia ainda não consegue precisar se, na verdade, realmente quem invadiu essa propriedade aqui foi o Wanderson, mas tudo indica, na verdade, que tenha sido, porque justamente essa fazenda fica a cerca de 6 quilômetros do centro da cidade de Abadiânia, que é justamente onde essas buscas estão concentradas, que é onde o quartel-general dessa operação foi montado, onde comanda as buscas pelas cidades de Corumbá de Goiás e também de Alexânia. Cada uma fica a mais ou menos 40 quilômetros de distância. Para quem está em casa entender, tudo aconteceu por volta de 1h da manhã, quando o proprietário chegou nessa caminhonete aqui. Como vocês percebem, está muito escuro na região, justamente por conta da falta de energia. Como choveu muito essa noite, essa região de chácaras está completamente às escuras. Quando o proprietário estacionou a caminhonete aqui, como ele faz todos os dias tranquilamente, ele ouviu um barulho estranho vindo justamente daquela parte ali do fundo da área. Só que ele começou a procurar, tirou o celular do bolso, iluminou para essa parte de cá, Dudu. Só que quando ele voltou trazendo o celular devagar para ali, ele percebeu que lá no final tinha uma pessoa. Só que antes que ele pudesse tomar qualquer providência, ele já escutou o tiro e logo se abaixou aqui. O proprietário tem porte de arma e, por sorte, ele estava com ela na cintura. Então ele tirou, abaixou aqui, escondeu e conseguiu revidar. Só que mesmo assim, alguns disparos ainda atingiram a caminhonete. Eu vou pedir para o Wilton Santiago mostrar para a gente agora. Inclusive, Dudu, informação importante, a gente está mostrando para o Brasil inteiro com exclusividade. Apenas a equipe do SBT, da TV Serra Dourada, está aqui agora acompanhando, inclusive acompanhando o trabalho da polícia que deixou a propriedade há poucos instantes. Essa marca aqui é justamente do tiro que essa pessoa, que a gente acredita que seja o Wanderson, mas que não tem como precisar, atirou para que atingisse o proprietário da fazenda. Essa foi a única marca nessa região aqui, mas segundo o proprietário, ele atirou mais vezes para o rumo dele. Aqui foi justamente o cenário dessa troca de tiro. O proprietário de cá, o suspeito escondido ali no fundo. A gente tem aqui no canto da parede, inclusive, mais uma marca de tiro. A gente tem aqui, ó, nas poltronas. Foi uma troca de tiro intensa, viu, Dudu? Inclusive, o proprietário ainda está muito assustado, muito abalado com essa situação. Aqui no fundo, o Wilton Santiago vai mostrar pra gente que é justamente o local onde ele estava. Quando o proprietário da fazenda virou a luz para cá, foi nesse ponto aqui onde eu estou que ele viu a pessoa. Não deu tempo de saber se era parecido com o Wanderson, como estava vestido. Ele só percebe que a pessoa estava com uma roupa clara. Não deu para ver mais nada, porque nesse momento em que a luz chegou para cá, ele já atirou contra o proprietário da fazenda. A gente tem aqui embaixo, inclusive, as marcas de tiro também que mostram aqui, ó, 1, 2, 3, para ali vários disparos foram efetuados para essa região. Ele não sabe se conseguiu atingir suspeito, se ele fugiu para aquele lado, mas a polícia descobriu que o barulho que ele ouviu veio justamente dessa região aqui. A gente está acompanhando na área e tem as pegadas desse suspeito. A gente percebe aqui no chão, a polícia já fez o trabalho da perícia, já esteve aqui, registrou a ocorrência e foi justamente essa garrafa aqui que levantou a suspeição do proprietário da fazenda quando ele chegou, Dudu. O barulho foi justamente da garrafa caindo no chão. O que ele acredita que tenha acontecido? O suspeito estava andando pela fazenda, provavelmente tentando entrar pela janela, só que ao perceber a aproximação do carro, ele acabou se assustando e essa garrafa estava aqui em cima da mesa. Ou seja, na hora do susto, vou entrar num voo, o que vai acontecer? Ele acabou esbarrando na garrafa que caiu no chão. Foi justamente o que chamou a atenção do proprietário da fazenda, que despertou o alerta nele, que pode ter sido, graças a Deus, o que salvou a vida dele. Deixou ele mais atento, preocupado com a situação, procurando que tinha algo errado por aqui, e foi o que conseguiu salvar. Para quem está em casa agora assistindo
Primeiro Impacto para a gente atualizar. Como você começou dizendo, o Wanderson está sendo procurado desde domingo, quando ele tirou a vida da companheira, que tem 19 anos, que na verdade tinha 19 anos e estava grávida de 4 meses. A gente vai andando aqui justamente para mostrar toda a situação. Ele tirou a vida da companheira, que tinha 19 anos, estava grávida de 4 meses, e também da enteada, Dudu, que é o que tem mais chocado as pessoas aqui na região. A forma como esse crime bárbaro aconteceu. Essa enteada tinha apenas 2 anos e 9 meses de idade. E ao contrário do que você pensa, às vezes ele não gostava da criança, foi um motivo. O que muitos familiares falam é que a relação dele com a criança era uma relação de muito amor, de muito carinho, que ele inclusive tratava ela como meu anjo, como ela tinha um relacionamento mais distante com o pai biológico, quem estava presente mais era ele, a criança já estava inclusive chamando o Anderson de papai. Ou seja, era uma relação que não despertava nenhuma desconfiança nas pessoas que estavam ali próximo. E por isso o caso chocou de uma forma muito brutal. Para quem está em casa ter mais noção de como essa história vai ficando cada vez mais macabra, o crime aconteceu no último domingo, por volta de 3 horas da tarde. Eles voltaram para a propriedade onde eles estavam morando há cerca de um mês, passaram pela sede principal da fazenda, cumprimentaram um senhor que estava sentado lá na entrada e seguiram para a casa onde eles estavam morando. Isso por volta de 3 horas da tarde, Dudu. Já próximo do início da noite, o Anderson teria deixado essa casa, ido até a sede da fazenda e pedido para o fazendeiro o seguinte: olha, eu preciso que você vá lá ajudar minha mulher, ela está grávida, está passando mal e precisa de ajuda. Esse fazendeiro, ele tem um problema na perna, ou seja, ele tem mais dificuldade de andar e gastaria mais tempo. A polícia acredita, inclusive, que essa tenha sido uma estratégia do Anderson para ganhar tempo, para ele invadir a casa e furtar uma arma de fogo. Depois de ludibriar o proprietário da fazenda, Dudu, ele pegou essa arma e saiu para a fazenda do lado, passou pelo meio do mato e seguiu até a propriedade vizinha. Lá ele chegou, sentou na mesa para conversar com o vizinho, chegou a tomar um refrigerante junto com esse casal, Dudu, e simplesmente do nada, isso segundo o relato da companheira desse senhor que estava na mesa, do nada o Anderson sacou o revólver e atirou contra a cabeça do senhor Roberto. Nesse momento a moça, claro, a mulher ficou assustada com a situação, tentou sair correndo e aí ele começou a xingar com ela, falar vários palavrões, mandando ela parar e atirou contra ela. O tiro acabou acertando no ombro. Na hora, Dudu, ela já caiu no chão fingindo que estava morta e foi justamente isso que salvou a vida dela. Depois de ter atirado contra o casal, tirado a vida do seu Roberto e atirado contra a esposa dele, ele roubou a caminhonete da família e foi embora com ela. E a polícia conseguiu encontrar essa caminhonete a alguns quilômetros depois em uma rodovia que fica entre a cidade de Corumbá de Goiás, que é a cidade onde a fazenda está localizada, e a cidade de Alexânia. E a informação que a polícia tem é que ele deixou essa caminhonete lá e fugiu para a cidade de Alexânia. Lá em Alexânia, ele teria vendido o celular da companheira dele depois de cometer o crime e pegado o dinheiro e pagado, na verdade, um táxi para trazê-lo até a cidade de Abadia de Goiás. O que acontece? Na verdade, Abadiânia, perdão. O que acontece? Nesse meio termo, a polícia conseguiu localizar também o rapaz que comprou esse celular. Ele disse que não sabia que era roubado, nem nada disso, mas ele foi preso e vai responder por receptação. Por isso, a polícia está agora atrás do Anderson. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo Disque Denúncia do 197, não precisa se identificar. As buscas são intensas, como essa que a gente mostrou agora. Qualquer suspeita, qualquer denúncia que chega, os policiais vão logo checar. Olha, então tá aí o Michael Leão com exclusividade, a única equipe presente lá, mostrando cada detalhe. O Michael há pouco mostrava com o cinegrafista dele as marcas dos tiros na parede, é algo impressionante. Agora, Michael, para finalizar, esse local aí onde você está, queria que você passasse a localização exata, já que o crime teria começado a repercutir de Corumbá de Goiás, uma cidade que fica localizada a 124 quilômetros de Brasília. E eu queria saber se a última casa em que esse novo Lázaro, o Wanderson, esteve é muito próxima dessa fazenda em que você está. E mais, hein? Qual a chance, você que teve contato com os moradores e com a polícia, qual a chance do criminoso que a polícia teria trocado tiros agora há pouco de ser o Wanderson? Seria muito grande a chance realmente de ser ele, já que eu recebi a informação
que, se eu não me engano, ontem pela manhã, teve também uma invasão em um sítio, teria o Wanderson sido visto por câmeras de segurança de um sítio, um homem teria até tentado desligar a câmera de segurança, que seria o próprio Wanderson, para não ser filmado ou gravado. E o que chama atenção, o Michael, é que ele já é um criminoso que está sendo já conhecido, pela foto está estampado em tudo quanto é canto, e eu não sei se ele também deve estar recebendo a ajuda de alguém, né, provavelmente aí da região, como recebeu o Lázaro lá em junho, né, Michael? Exatamente, Dudu. É inevitável fazer essa comparação com o caso Lázaro, até por conta de se tratar praticamente da mesma região. Vou começar respondendo as suas perguntas em relação à geografia desse local. Nós estamos a 6 quilômetros da cidade de Abadiânia, que é a cidade onde a polícia recebeu a informação que ele fugiu por último. Mas Abadiânia fica a cerca de 40 quilômetros de Corumbá de Goiás, que é a cidade onde ele tirou a vida tanto da companheira e da enteada e também do fazendeiro vizinho. Ou seja, a gente tem um raio muito grande, cerca de, se você for percorrer de carro, por exemplo, é cerca de meia hora, 40 minutos. E do centro de Abadiânia, que é onde nós estamos com essas buscas concentradas, para o local onde nós estamos agora, dá cerca de 15 minutos. Ou seja, é um cerco mais fechado, bem mais próximo. A polícia ainda não consegue confirmar se essa troca de tiros hoje aconteceu justamente com o Wanderson. Inclusive, eles evitam passar essas informações, fazer essa comparação de olha, pode ser ou não, justamente para evitar que crie o mesmo pânico que aconteceu como na época do Lázaro. As pessoas já estão muito preocupadas, com muito medo, e a gente percebe isso até nas próprias denúncias. A todo momento, alguém manda mensagem, alguém liga falando que viu alguma coisa, que, olha, alguém está invadindo a minha casa. Hoje mesmo, durante a madrugada, a gente chegou aí em 2 dessas denúncias e a polícia chegou lá, não conseguiu encontrar nem pegadas ao redor das casas. Ou seja, as pessoas estão com muito medo e têm feito, claro, as denúncias são importantes, precisam acontecer para que a polícia consiga prender esse criminoso, mas as pessoas estão com muito medo. Hoje pela manhã mesmo, uma senhora de uma floricultura aqui perto disse que chegou um rapaz lá muito parecido com ele, pedindo R$5 para consertar o pneu da bicicleta, só que ele nem estava com bicicleta. Ela conseguiu distrair ele, fazer com que ele fosse embora, e aí depois, quando a polícia chegou lá, mostrou foto, não é ele não, mas eu fiquei muito assustado. Ou seja, as pessoas estão com medo dessa situação. E só para atualizar quem está em casa, essa troca de tiros ela não aconteceu, na verdade, entre a polícia e esse suspeito. Foi justamente entre o proprietário dessa fazenda, que estava chegando em casa por volta de 1h da manhã e escutou o barulho justamente da garrafa que estava ali na área, que acabou caindo na hora que esse suspeito tentou se esconder. Provavelmente ficou assustado quando percebeu a luz do carro entrando ao redor da casa e foi tentar se esconder, acabou esbarrando nessa garrafa, Dudu, que foi o que fez com que esse proprietário ficasse atento de que, olha, tem alguma coisa errada, pode ter alguém aqui. Mas a polícia evita a todo momento falar que pode ser o Wanderson, passar informações, ao contrário do caso Lázaro, que a gente acompanhava uma presença intensa de policiais para todos os lados. Dessa vez, Dudu, as buscas estão acontecendo de forma mais concentrada e principalmente utilizando carros descaracterizados, viu, Dudu? Ok, ô Michael Leão, então pra gente concluir as suas últimas informações aí do local, essa propriedade, os moradores falaram já com você há pouco, já seguiram para a delegacia para prestar depoimento, ainda permanecem na propriedade, acredito eu que se permanecem aí, permanecem com muito medo, porque esse é um medo de qualquer pessoa que mora na zona rural, porque sabe que se qualquer coisa que acontecer de violência, chamando a polícia, vai demorar chegar alguma viatura aí no local. E dessa forma aí, como as polícias já estavam mobilizadas para encontrar o Wanderson, já tinha muita viatura aí próxima dessa propriedade rural. Os moradores e a sua conclusão, as suas últimas informações aí do local, concluindo já, o Michael Leão. Dudu, aqui na propriedade hoje, felizmente, só chegou o dono. Dessa vez ele não estava acompanhado dos filhos,
Essa casa aqui é a sede dessa fazenda, mas a poucos metros tem a casa onde o caseiro mora. E claro, eles ainda estão abalados, preocupados com essa situação, não tem jeito de não ficar assustado. Houve uma troca de tiros aqui dentro, mas a polícia militar já esteve no local, fez o registro da ocorrência. O caso vai precisar ser registrado depois também na Polícia Civil, mas já houve todo o trabalho. O caso começou por volta de 1h da manhã, quando ele chegou aqui na propriedade. Acionaram os policiais que chegaram rapidamente, conseguiram fazer uma varredura aqui pela região para saber se esse suspeito ainda estava por aqui. Mas depois da troca de tiros, claro, ele deve ter saído assustado, correndo pelo meio do mato. O caso vai precisar ser registrado também na Polícia Civil para que aconteça a perícia, toda aquela parte burocrática. Agora, Dudu, as buscas vão continuar se estendendo pela cidade aqui de Abadiânia, de Corumbá de Goiás e também de Alexânia, que é justamente esse cerco por onde Wanderson teria passado. Por que esse cerco entre 3 cidades, Dudu? Justamente porque na cidade de Alexânia, que fica já no sentido indo para Brasília, o Anderson teria lá alguns parentes e amigos que poderiam ajudá-lo. Foi justamente a primeira cidade para onde ele foi depois de fugir de Corumbá. Só que quando chegou lá, ele percebeu que já tinha o rosto dele estampado em alguns lugares. E achou que voltando para Abadiânia seria mais fácil dele conseguir fugir. Inclusive o plano, segundo a Polícia Civil, que recebeu a informação do taxista que fez esse transporte dele da cidade de Alexânia aqui para Abadiânia, era que ele ia para a rodoviária. Só que quando chegou aqui, ele mudou de ideia. Só que aí o taxista também não sabe explicar para onde que ele foi, para onde que ele teria ido, e por isso essas buscas estão sendo concentradas aqui. Dudu, ao longo da nossa programação a gente traz todos os detalhes dessa cobertura e provavelmente mais tarde a gente tem também uma reportagem. A gente conseguiu gravar com o fazendeiro, mas a gente ainda precisa tratar essa entrevista, claro, para preservar a identidade dele, né, Dudu? Com toda certeza, Michael, parabéns aí pelo trabalho. Gente, há pouco